Com tantas demandas que você tem, para pensar aí. O seu tempo está sendo de fato controlado e organizado por você ou pelos outros? Pelos seus clientes? Pela pura falta de organização que você tem? Como é que está funcionando aí hoje? A gente sabe o quanto é estratégico cuidar do nosso tempo, não só para a gente ter mais resultado, produtividade, performance, mas também para a gente ter qualidade de vida e poder usar o nosso tempo cuidando das pessoas que a gente ama e cuidando da gente mesmo. Nós vamos falar sobre gestão do tempo hoje nesse episódio. Eu quero que você anote cada uma das importantes frases e pontos que eu vou trazer aqui e leve para a sua vida. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast que já está há mais de 3 anos no ar, falando aqui o tempo inteiro sobre performance e qualidade de vida, trazendo muitos assuntos relacionados a vendas no agro, a como que você se desenvolve como profissional e como pessoa. Então, se você já conhece o nosso podcast e ainda não está seguindo a gente, ou está chegando aqui agora, clica aqui para se inscrever no nosso canal, para seguir o que a gente está fazendo aqui. Também tem, se você tiver aí, dependendo da rede social, se tiver no Spotify, tem uma estrela para você avaliar o nosso podcast. E tem muita gente, aliás, que segue a gente, que participa aqui, ó, tá toda semana aqui batendo ponto, mas que ainda não avaliou. Coloca lá 5 estrelas para que a gente chegue a mais pessoas, para que as pessoas vejam quanto que a gente tem um conteúdo de valor aqui. Tem aqui embaixo no descritivo todas as minhas redes sociais, então te convido também a me mandar uma mensagem para a gente continuar essa conversa, para eu te conhecer um pouco mais também. O episódio de hoje tem um tema aqui extremamente importante e estratégico, porque cá para nós, tudo que a gente pode falar, pensar em discutir a respeito de vendas, de qualquer etapa do processo de vendas, a gente fala de todas elas aqui. Se a gente fala sobre marketing, sobre gestão de pessoas, gestão da área comercial, estratégica, qualquer ponto que a gente traga aqui, ele só vai funcionar se a gente fizer uma boa condução do nosso tempo, né? A tal de gestão do tempo que a gente tanto fala por aí, as pessoas têm uma demanda muito grande sempre, em qualquer treinamento que a gente faz, em tudo que a gente fala aqui, porque realmente parece que o tempo está ficando curto, né? E as demandas só aumentam. Então, como é que você faz para em 24 horas ter tempo para você dormir, para você comer, para você fazer uma atividade física e fazer tudo o que você tem que fazer de trabalho, mas de tudo de vida pessoal, que é de relação com as outras pessoas, né? E aí parece que é uma história muito bonita, mas que não funciona na prática. Parece que isso é só o mundo dos sonhos, né? Quando eu falo que é para você dormir, comer, fazer atividade física e fazer tudo isso aqui. Só que o que eu tenho para te dizer aqui é que a maioria das pessoas que não está fazendo isso é porque está completamente desorganizado. E se você achou graça, falou assim, quem me dera que eu fosse fácil assim, quem me dera que isso que a Maria está falando fosse realidade, ou até para aquelas pessoas que talvez falem assim, essa menina aí não sabe o que ela está falando. Na verdade, se o seu pensamento foi de rir na hora que eu falei que o tempo e as 24 horas que a gente tem dá para fazer tudo isso, é porque o seu tempo está completamente desorganizado. E mais, eu te pergunto, até quando você consegue continuar vivendo e trabalhando dessa forma? Sem organização, só atendendo às demandas e a área comercial nossa hoje, gente, no agro, Brasil inteiro tô falando, e até pessoas de outros países que eu converso, tá? A área comercial no agro tem muito essa resposta só àquilo que está acontecendo. Eu falo muito que é o agir sob demanda, ou seja, o cliente que te chama é onde você vai. A pessoa da sua equipe, se você é gestor, aquele que te chama mais, aquele que te pede ajuda, é aonde você vai. E a gente esquece que a rédea tem que estar na nossa mão completamente se a gente quiser ter sucesso na vida e ter qualidade de vida também. Não adianta a gente deixar só o mercado levar, os clientes, os gestores, as pessoas que estão externas a você, vamos dizer assim, elas te puxarem ou te empurrarem e não ao contrário, você assumir essas rédeas.
Claro que a gente vai ter imprevisto, é claro que vai ter sempre demandas de última hora, mas até isso eu vou te mostrar aqui como é que você se prepara para todos esses imprevistos, para tudo que surge de última hora. Senão, você vai ficar o resto da vida apagando fogo e não vai ter resultado que você quer, não vai ter qualidade de vida, vai passar daqui a uns anos, você já tá aí, ó, estourado, já não tá aguentando mais. Esse assunto aqui é extremamente sério, principalmente no que a gente está vivendo hoje, de uma dificuldade muito grande das pessoas venderem, isso em todo lugar que eu conheço, que eu converso, não só a dificuldade de vender, mas de entender o cliente, de estar mais próximo do cliente e de conseguir encaixar dentro da agenda você, né? E a primeira coisa que eu tenho para te dizer aqui é que não é você colocar as suas demandas pessoais quando dá tempo, quando sobra uma brecha. Isso tem que entrar na sua agenda com o mesmo nível de prioridade, se não maior até, do que as suas demandas de trabalho. Claro que aí vamos pensar assim, ó, já vamos começar discutindo nesse sentido, tá? Quando eu falo de saúde, e a gente precisa falar isso sim em primeiro lugar, porque passa um ano inteiro e vai ter gente que vai falar assim, eu não tenho tempo para marcar consulta, para ir no médico, mas na hora que cai doente, não tem que parar tudo? Tem que parar o dia inteiro, às vezes a semana inteira de trabalho, porque adoeceu. Então, por que não fazer o preventivo, né? Marcar as suas consultas e aí marca para uma época que não é de tanta correria, que não é época de safra, que é um período que você consegue fazer e marca, já pensando no ano inteiro, quais são os exames e os médicos que você tem que ir em um ano e quais épocas são melhores. É muito melhor você se programar antes, gente. E tudo que você pode fazer de planejamento, de organização, te ajuda a ter uma vida com a qualidade que você gostaria de ter. Quando a gente fala de cuida da saúde, vai se alimentar bem, as pessoas acham que alimentação é só para quem trabalha dentro de casa, para quem tem uma rotina muito perfeita, e é muito mais sobre programar o seu tempo, organizar a sua agenda e comprar antes as coisas de repente que você vai levar para a estrada aí durante uma semana, durante um mês de viagem, do que só pro outro que funciona. O nosso grande erro começa aí. Quando você começa a falar é pro outro que funciona e para mim não, a minha realidade é diferente, é porque na minha condição, quando você começa a colocar a culpa lá fora de você e não na sua autorresponsabilidade de resolver, aí a gente realmente não vai resolver nada. Então, a primeira coisa, para a gente começar aqui, eu consegui te mostrar aqui ferramentas e algumas formas de conduzir o seu dia a dia para você se organizar, é essa virada de chave. Tem que mudar um pouco a mentalidade para a gente entender que tá assim na nossa mão. A rédea, tem que segurar aqui da sua agenda, do seu tempo e do que prioridade para você, o que é importante para você, para então a gente começar a organizar esse tempo. Outro ponto importantíssimo e tem muito a ver com isso que eu estou falando aqui. Organização do tempo não começa em lista de tarefas. E aí está um grande erro que as pessoas cometem também. Porque, veja bem, se você coloca uma lista inteira de tarefas que você tem que fazer naquela semana, você vai agir de acordo com a lista e com que dentro daquela lista você consegue enxergar que é prioridade, que é mais urgente, que é mais importante e você está atuando com uma visão muito limitada do que de fato você deveria fazer. A lista de tarefas ela só surge e ela é só composta depois que você traça estratégia, que você sabe, por exemplo, o que você em um ano quer alcançar, não só de meta de venda, mas também de outras metas de qualidade de vida. E eu sei que muita gente, na hora que está virando o ano, faz aquelas listas, né, de desejos ou de promessas para o ano e fala que ano que vem eu vou fazer atividade física, ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e no fim das contas não faz nada. Por quê? Porque não sabe organizar prioridades e não sabe fazer a gestão dessa estratégia. Simplesmente faz uma lista. Tudo que começa só com uma lista tem grande chance de mais fracassar do que dar certo. A gente começa na estratégia e entendendo o que é importante. Como que eu quero evoluir esse ano? Olha que interessante. Há alguns anos atrás, acredito que tem uns 3 anos que eu comecei a fazer isso, que era colocar na minha lista do ano e fazer assim, poucas coisas dentro daquela lista do ano,
para eu conseguir olhar para elas e elas serem como se fosse macro, e a partir delas eu ia destrinchando em outras. E uma das coisas que eu coloquei, inclusive, há uns 3 anos atrás, eu comecei a colocar e eu continuei, foi a minha relação com Deus. Sim, porque se eu não coloco na agenda, e você também que está aí assistindo ou ouvindo esse episódio hoje, de repente, vai faltar tempo até para Deus, até para você fortalecer a sua fé, porque tudo é demanda mais urgente para muitas pessoas. Então, eu me via nesse tempo assim, fazendo muitas coisas, tudo relacionado a trabalho, alguma parte pessoal, fazia muita coisa também, mas eu olhava para minha fé e eu não estava desenvolvendo ela, eu não estava construindo uma relação mais próxima, de mais intimidade com Deus, porque simplesmente não estava dentro da minha estratégia, não era na minha lista de tarefas. Às vezes eu até colocava dentro de uma lista de tarefas, mas não estava na estratégia. Então eu comecei a colocar na minha estratégia do ano o que eu queria fazer, que aquele ano eu ia me aproximar um pouco mais de Deus, e alguma forma de fazer isso que eu encontrei foi criar uma rotina. Eu comecei a ler, comprei um livro que tinha lá 365 leituras, uma para cada dia, e a fazer isso. Isso eu tô falando sobre fé, sobre religião, e você pode aplicar isso para todas as áreas da sua vida. O que é importante? Pega o que é macro, define, nesse caso, aproximar mais de Deus, ter uma fé mais fortalecida, uma relação mais próxima com Deus, e aí, dentro disso, uma ação, pelo menos uma ação. Quando você cria uma rotina, você cria ferramentas, você encontra algo que te traz para um trabalho com disciplina, isso vai fazer com que você consiga se organizar melhor. As suas listas vão ser muito melhores e mais que vão fazer mais sentido com a sua estratégia do que só as listas sob demanda, urgência, tudo que as pessoas te pedem, sabe? A gente para de enxergar aqui só perto do nosso pé, do nosso umbigo, e a gente começa a enxergar lá na frente. Então eu te convido a pensar o que para você é importante agora nesse momento. E para muitas pessoas, eu sei que tem muitas demandas, inclusive de saúde também, de relacionamento com Deus, mas eu sei que tem muita demanda sua hoje também ligada a trabalho, a como que você está conduzindo a sua carreira, como é que você está percebendo a sua evolução ao longo do tempo, as suas metas aí. Quem está na área comercial, eu sei que isso está incomodando muita gente, porque o mercado vem mudando muito e tá diferente pra caramba fazer venda hoje do que há anos atrás. Então tá todo mundo sentindo uma barreira, uma dificuldade. E aí eu falo, até engraçado que eu falo todo mundo, mas olha que curioso. Conversei essa semana agora com uma mentorada que entrou com a gente na nossa mentoria de vendas quando ela estava começando na área comercial, como representante comercial. E aí ela no primeiro ano, logo no começo ali, nos primeiros meses de trabalho, ela falou, eu preciso de ajuda. Ela já seguia aqui as minhas páginas, já me conhecia e veio conversar. Com 1 ano de mentoria e também 1 ano ali, trabalhando na área comercial, ela na verdade teve um resultado muito mais rápido e atuando numa região onde as pessoas têm ali sangue quente, que o negócio acontece mesmo e que tem muita concorrência, aquela concorrência acirrada. Ela conseguiu ter muito resultado. A gestora, inclusive, dela fez para ela esse comentário, fez esse feedback de que ela tinha evoluído muito rápido em 1 ano. E a gente conversou sobre isso e traçou agora plano para mais um próximo ano de mentoria. Então, eu falo que todo mundo está com dificuldade em vendas. Não é todo mundo que está com dificuldade em vendas. Se você está com dificuldade, você tem que começar a fazer alguma coisa diferente a partir de agora do que você fez nos anos anteriores. Você tem que começar a se especializar e a estudar mais sobre isso, sim. Se tiver oportunidade, busque alguém para te ajudar, para te orientar. Pode ser aqui com a gente nos nossos programas de mentoria, pode ser em algum outro lugar, uma outra pessoa, mas não deixa de olhar para isso, porque a gente caminha muito tocado, assim eu falo, sabe? Achando que sabe o que tem que fazer, ou se cobrando demais para fazer as coisas, e a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa de pessoas para ajudarem a gente a caminhar numa velocidade muito mais rápida, mas também na direção certa, sabe? Para parar de ficar aí tropeçando à toa sozinho. Então, olhe para isso muito rápido agora e
quando a gente fala de organização do tempo, também é isso, né? Ah, mas agora eu não tenho tempo para estudar. Vai ter tempo quando? Ah, Emília, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Quando é que você vai ter tempo para cuidar da sua saúde? Parece que cada vez a gente tem menos tempo para fazer as coisas, no sentido de mais demandas para atender, mais concorrência chegando, a gente precisa responder mais rápido às pessoas, mais informação e tecnologia aí pra gente estudar e aprender o tempo inteiro. Quando é que você vai ter mais tempo para cuidar de você, não só dessa parte mais pessoal de saúde, mas até da sua carreira, da sua evolução? Seja você da área comercial, da área técnica, seja você um gestor, que dia que você vai ter tempo, se não agora, se não você encaixando como prioridade máxima a sua evolução, né? Então olha para isso com muita atenção, senão o tempo vai passar, vai te engolir e na hora que você vai ver aí, ó, já passaram anos e você tá estagnado no mesmo lugar. Pensando nesse entendimento a respeito de a estratégia vem primeiro do que a lista, sempre a gente tem aqui outros episódios e a gente tem outras formas de te ajudar, né, para conduzir essa questão de organizar mesmo estratégia, mas a área comercial ela tem muito assim, já um dos pontos de estratégia criados que é a meta. Você tem algo que é o seu futuro, seu destino, onde você precisa chegar. Então olha hoje para a sua meta e aí começa a destrinchar. Esse é um outro ponto que eu quero te dizer. Começa a trazer para mais perto, já que você conseguiu ter uma visão lá de futuro, lá na frente, de onde você quer chegar, começa a trazer mais para perto de você para ser um pouco mais palpável. Eu falei isso no episódio agora bem recente. Tem mais episódios agora para frente que a gente vai falar sobre isso, porque a gente está num momento de mercado que é um segundo semestre aí do ano, né? Que as pessoas começam a ficar ali meio desesperadas, porque tem que fazer o número e tá parecendo que tá muito distante. Então fica com a gente aqui, porque sempre vai ter conteúdo para você nesse sentido. Mas olha já para sua carteira e entenda como é que você pode organizar o seu tempo para não ficar gastando energia aonde não vai colher resultado, para não ficar só indo nos mesmos clientes, para trabalhar de fato a sua carteira de uma forma inteligente, que isso vai te ajudar muito a organizar o seu tempo, a liberar espaço na sua agenda para fazer outras coisas que você precisa, seja de trabalho, seja coisas pessoais, né? E lembra de uma coisa, toda vez que a gente fala sobre saúde, a gente quer muito ter responsabilidade com o outro, né? A gente fala assim, não, mas eu não posso deixar de atender esse cliente aqui, eu não posso deixar de fazer essa ligação e ir lá em tal propriedade, porque se eu não for lá, eu vou perder isso, vou acontecer aquilo. A gente se coloca numa importância tão grande, gente. E outra, a gente coloca tanto os outros acima da gente, que olha só que engraçado. Tenho certeza absoluta que se você, mesmo com algo que você acha que é muito importante fazer, se você precisar falar com o seu cliente o seguinte, olha, eu vou ter que ir na sua propriedade ou na sua loja, ao invés de segunda-feira, na terça-feira, porque eu marquei uma consulta e eu só consegui vaga na segunda-feira, a gente pode conversar na terça? Eu tenho certeza que o seu cliente não vai ficar com raiva de você porque você mudou essa data. É muito mais provável que ele diga, claro, pode ir lá na sua consulta, vá na sua consulta e eu vou tentar me organizar para a gente conversar terça. Olha, terça eu não consigo, a gente muda para outro dia. Mas sabe, as pessoas, elas têm uma resposta sempre positiva em relação a quando a gente fala que a gente tem uma demanda pessoal, sabe? Então, se você se abre mesmo e fala assim, nossa, vai ter uma reunião na escola do meu filho, eu preciso ir, eu posso mudar a data com você? Ou a gente pode conversar outro dia, as pessoas não vão ficar com raiva de você por causa disso, pelo contrário, elas vão começar a te admirar até mais, porque vão ver que você se preocupa com a sua família, com o seu bem-estar, com a sua saúde, você tem outras coisas que você olha, não só para o trabalho, e as pessoas hoje, gente, de fato, admiram mais do que repudiam quando a gente coloca outros pontos na frente, sabe? Quando a gente mostra isso, que a gente tem que cuidar da gente. Agora, se você tá aí envolvido num meio onde você acha que as pessoas não vão ligar para isso, ou que elas vão achar ruim, aí ou é o ambiente que tá errado, ou é bem provável a sua cabeça e o seu jeito de pensar a respeito de agenda, de prioridades, e talvez você está precisando aí, ó, repensar nisso. Vamos continuar aqui, tem uma frase muito interessante
Até um livro que eu tenho lido aqui, tô terminando de ler ele, nem terminei ainda, mas uma frase que eu peguei dele aqui esses dias e que eu falei, gente, eu preciso falar nesse episódio sobre gestão do tempo. A frase é a seguinte: se você não é objetivo na forma como gasta o seu tempo, os resultados ficam entregues ao acaso. E é o que eu vejo acontecendo na área comercial em todas as regiões que eu converso, conversando no Brasil, conversando com pessoas de outros países. Gente, é muito engraçado, as coisas se repetem. São culturas diferentes, né? São lugares diferentes, mas as coisas se repetem. É sempre assim um deixar ao acaso, um deixar que o mercado me leve, um deixar que as demandas me guiem, meus clientes peçam e aí eu vou, sabe? É aquele que eu falei, né? De não ter as rédeas na mão da sua carteira, nem da sua estratégia, nem da sua agenda. E aí os resultados ficam entregues ao acaso. É por isso que tanta gente tem dificuldade hoje de bater meta. Tá muito mais relacionado à falta de organização e de visão estratégica, gente, de verdade, do que sobre outros quaisquer que sejam assuntos externos. Todas as vezes que você precisa se organizar, e aí vamos pensar em algumas ferramentas para isso, além de olhar para a agenda, olhar para a carteira de cliente, né, de fazer uma análise ali mais estratégica. Vamos pensar em coisas do dia a dia, coisas muito simples de serem feitas. Uma delas, e aí eu quero que você pense muito sobre ela, é aprenda a dizer não. Aprenda a mostrar para as pessoas que você não está ali por conta delas, e você não precisa falar desse jeito, claro que não, né? Mas aprenda a mostrar para as pessoas no seu dia a dia, dizendo eu não posso agora, pode ser depois, ou eu preciso marcar a consulta, como eu acabei de dar alguns exemplos aqui, né? Eu tenho que ir numa reunião na escola do meu menino. Fala para as pessoas sobre isso, sabe? Aprenda a mostrar e a negociar isso, que você não pode naquele momento de repente, ou que você não pode fazer algo por elas. A gente fica muito refém do nosso tempo por isso, pelo medo do que o outro vai achar. E tem um episódio específico que eu falei sobre isso do Agrovendas, já tem um tempão e o conteúdo continua extremamente atual. Episódio 63, tá aqui no descritivo, eu vou deixar aqui como sugestão. Tem um outro também que é de gestão do tempo, que é complementar demais a esse episódio aqui, 112. Os dois estão escritos aqui embaixo para quem esquecer. Clica lá depois e coloca esses 2 episódios aí na sua lista para essa semana ainda você ouvir, porque vai trazer muita ideia e muita reflexão importante, tá? Dizer não é uma das melhores formas para começar a organizar mais o seu tempo. Outro ponto, outra ferramenta importantíssima aqui é criação de blocos de tempo, ou seja, para de olhar para sua agenda só com aquela lista enorme de tarefas e começa a pensar: na minha manhã de segunda-feira, o que eu quero resolver? E aí depois você põe uma lista ali. Na minha tarde de segunda-feira, ou nas 2 horas logo depois do almoço, depois no final da tarde, sabe? Vai criando blocos dentro da sua agenda. Isso faz com que você consiga conduzir projetos maiores e caminhar com eles mais e transformar aquilo que você tem que fazer no seu dia a dia em projetos, também vai te ajudar muito. Então não é só um dia de campo, por exemplo, ou um evento que é um projeto. Você pode pegar, por exemplo, uma evolução de portfólio dentro da sua carteira de cliente, pelo menos dos seus clientes A ou dos seus principais clientes. Se você quer trabalhar mais o seu portfólio, isso pode ser um projeto. E aí, entendendo como projeto, você vai conseguir colocar isso dentro da sua agenda em blocos de tempo ali durante a semana para você perceber que você evoluiu de fato, ao invés de ficar com um monte de tarefa solta, uma lista enorme, sabe? Que aí você, alguns dias evolui muito e clica lá ou marca lá que fez, outros muitos dias você não vai conseguir sair do lugar e aí esse projeto tão importante vai acabar não sendo feito. Então, entender como projeto, criar esses blocos de tempo, entendendo o que é o macro que eu tenho que fazer em cada bloco de tempo. E aí sim, depois destrincha nas tarefas e você vai marcando ali o que você conseguiu evoluir. Vai te ajudar muito. Uma observação constante do seu tempo, de como que você tem usado, como que tem sido o seu dia, sabe? Perceber
mesmo e raciocinar, olha, o meu dia foi muito produtivo hoje e o que eu fiz para esse dia ser produtivo, para eu ter essa sensação de que foi produtivo. Começa a observar mais aquele dia também que você percebeu assim, nossa, chegou no final do dia, você tá cansado, ou às vezes até da semana, né, tá muito cansado e aí tem uma sensação de, nossa, não fiz nada. Começa a olhar o que você fez em cada dia para entender se de fato você não fez nada mesmo ou o que te trouxe essa sensação de não ter feito nada. E aí eu já falei aqui algumas ferramentas que são extremamente importantes para você ter mais sensação e percepção de que você está evoluindo, ao invés do contrário, né, de que você está ficando parado. Usar dados é outro ponto extremamente importante para a gente perceber que a gente está evoluindo. Eu não estou falando só de criar indicadores, mas eu estou falando até para você usar mais dados no seu dia a dia, tomar decisões mais importantes ali, mais estratégicas, de uma forma mais inteligente do que só ficar agindo sob demanda na sua carteira de clientes, de quem te chama, de quem te pede ajuda, ou de ficar só tocando a semana ali, sabe, rodando, batendo porteira. Gente, isso não funciona mais, tem muito tempo e tem tanta gente que ainda faz. Como é que eu faço com vocês, né? Então eu tenho que ficar aqui, ó, mastigando e falando de novo. Não dá para trabalhar desse jeito mais no agro. A venda ela tem que ser feita com inteligência, com estratégia e com dados. Se você não está ainda trabalhando com dados mesmo e coletando esses dados, trazendo para você depois interpretar, se você ainda não está usando nenhuma ferramenta, inteligência artificial é uma delas. E, na verdade, tem várias ferramentas de inteligência artificial, né? É o conceito ali. A gente vê aí quanta gente dizendo que isso não é uma tecnologia que funciona, isso não vai pegar, isso não sei o quê. Meu Deus, gente, acorda! Quanta coisa você pode fazer com mais produtividade, com mais qualidade, fazer ferramentas trabalharem por você, e não tô nem falando de ficar só lá fazendo perguntinha, parecendo que é um Google no ChatGPT, não. Eu tô falando de realmente mergulhar um pouco mais nesse universo. A gente tem ensinado muitas pessoas a usarem inteligência artificial e a resposta sempre das pessoas é assim, meu Deus, dá para fazer isso tudo? Nossa, não imaginava, né? Tanto na gestão quanto no dia a dia das vendas. Então, aprofunde-se mais nesse tema e veja quanto que você pode usar de ferramentas no seu dia a dia de tecnologia para que você faça aquilo que de fato você tem que fazer, que depende da sua criatividade, que depende das suas experiências, e até dá para colocar isso dentro de uma ferramenta, mas aí a gente vai falar disso um outro dia, ou a gente vai ter que realmente fazer uma aula para você entender do que eu tô falando, sabe? Os nossos alunos aqui estão compreendendo cada vez mais o que fazer, como fazer e outras possibilidades. A gente está mergulhando fundo aqui, trazendo até ferramentas já criadas para eles usarem, ao invés de ter que aprender a montar. Então, enfim, tem muito assunto sobre isso para falar depois, tá? Mas fique atento a essas tecnologias. E tem mais um ponto extremamente importante, que vai fazer com que você faça uma gestão do tempo muito melhor e você pare de deixar os outros te controlarem e controlarem a sua agenda, que é comunicação. Quanto mais você tiver uma comunicação clara, você souber falar com as pessoas o que você precisa em detalhes. Então, um gestor que não sabe delegar, que ele não sabe explicar o que ele precisa, ou você que não é gestor, que você não tem uma posição, um cargo de liderança, se você não consegue comunicar com seus pares, com as outras pessoas dentro da empresa e até com seus clientes com clareza, você vai ter que refazer trabalho muitas vezes, você vai ter que ficar andando em círculo, cobrar e cobrar de novo, perguntar outras vezes, porque simplesmente você não está se comunicando de uma forma clara. E isso é uma dor, é um ponto assim muito latente, assim, sabe, de necessidade dentro das empresas o tempo inteiro. As pessoas não se comunicam, ou quando comunicam, não comunicam com clareza. E até uma coisa curiosa que muita gente vem para ouvir o Agrovendas aqui e fala assim, nossa, Miriam, eu fico te ouvindo porque eu preciso aprender a me comunicar com mais clareza, eu preciso aprender a falar de um jeito simples assim. Pois então, mergulha mais aqui nos episódios que a gente tem, e não precisa ser nem dos que eu estou falando sobre comunicação, não. Presta atenção na forma como eu me comunico aqui. Se é uma referência para você, aproveita, sabe? Olha para as outras pessoas que se comunicam melhor e tenta entender como é que elas estão fazendo para você também fazer.
A gente tem aqui programas de formação em comunicação, a gente tem muita coisa para desenvolver e até já te dou essa dica aqui que é muito importante, tá? Fazer somente um curso de oratória não vai resolver a sua comunicação. Tem muita coisa que precisa ser desenvolvida antes de você aprender uma técnica, antes de aprender sobre postura, tom de voz, o que falar e o que não falar, é sobre você se desenvolver. E é por isso que a gente traz as pessoas aqui para a nossa plataforma de educação, onde a gente tem um curso de comunicação oratória, mas a gente tem mais um monte, uma série de outros cursos de treinamentos aqui para a pessoa evoluir, tanto pessoalmente como profissionalmente, e aí sim se sentir seguro para falar. Aí a comunicação oratória, ela vem assim como uma cereja do bolo, extremamente importante, mas para mostrar o que fazer com aquilo que você já desenvolveu, sabe? Olha muito para isso, porque tem feito com que as pessoas percam muito tempo essa falta de uma comunicação clara. E até para a gente amarrar esse assunto aqui, eu anotei umas coisas aqui especiais para gestores, para pessoas que estão em funções de gestão, dono de revenda ou de qualquer fabricante, pessoas que estão realmente como gerentes, diretores, qualquer cargo coordenador de gestão. Primeira coisa, você, além de tudo isso que eu falei aqui, que é importante para você também, você precisa começar a colocar na sua agenda alguns espaços livres para você lidar com o inesperado, com aquilo que chega de última hora, com aquilo que você não controla, e a gente não controla tudo, né? A agenda de um gestor, quando ela está 100% tomada de atividades, ela é zero estratégica, ela é zero inteligente. Por mais que você use uma estratégia para depois montar essa lista, se a sua agenda está lotada, não cabe mais nada encaixado, você não está sendo estratégico, pelo simples fato de que você não está lembrando que existem imprevistos, que existe o inesperado e que, muito importante, você também precisa investir na sua capacitação. Você também precisa ter um tempo para você conseguir pensar, criar, né? Aquele tempo livre que é muito produtivo porque a gente consegue ver outras coisas. Precisa ter tempo na sua agenda para você usar as ferramentas de inteligência artificial, porque o gestor que fala comigo que não usa porque não tem tempo, ele está completamente errado. Ele precisa organizar o tempo um pouco ali para conseguir usar as ferramentas e aí sim usar elas para ganhar tempo. Então, tá tudo errado na sua vida. Se você é gestor, sua agenda tá lotada e você não tá tendo tempo para fazer mais nada. Não tá tendo tempo para cuidar da sua saúde, para passar tempo com a sua família, não tá tendo tempo para estudar alguma coisa, uma ferramenta que seja importante aí para sua gestão e não tá tendo tempo livre para que você use nos momentos de necessidade de algum imprevisto, de alguma demanda ou até de uma oportunidade. Então, tem curso e evento às vezes que acontece que eu falo às vezes com as pessoas, aviso com antecedência, ai Miriam, não consigo de jeito nenhum, aqui não tem jeito de eu sair, o gestor que não pode sair, gente, dia nenhum, porque tudo depende mais dele também, tá tudo errado, não é nem só de gestão do tempo, em gestão tá tudo errado, em gestão de pessoas, em gestão do seu negócio, olha para isso com muito carinho, com muito cuidado, porque disso depende não só o resultado do seu time lá na frente, da sua empresa, do seu próprio resultado profissional, mas disso depende também o que você vai ter de qualidade de vida daqui para frente, se é que já não tá tudo bagunçado aí, né? Então vamos organizar, vamos entender que a agenda ela tem que ser organizada de uma forma diferente a partir de agora. E mais uma coisa importante, quanto mais você capacita o seu time, mais você também ganha tempo. Por um tempo determinado ali, enquanto você ainda está capacitando o time, está acompanhando mais de perto, está se envolvendo diretamente em fazer reunião, em orientar, em treinar as pessoas, é um tempo que você está dedicando. Só que se você dedica esse tempo aqui para você conseguir evoluir as pessoas do seu time, daqui a pouco as pessoas vão parar de ficar te perguntando coisa operacional demais, porque elas vão saber fazer, porque elas vão ter liberdade. Então, delegar e treinar as pessoas do time são dois pontos importantíssimos que, se você não sente que você faz bem, comece para ontem estudar, se capacitar, pedir ajuda para alguém, porque um time bem formado e conduzido faz com que o gestor tenha tempo de fazer gestão
e que tenha tempo para se organizar e tempo para si mesmo, né? Então, de tudo o que eu falei aqui, entende o que é mais importante, aquilo que é mais urgente para você. Eu já sugiro que você faça uma reflexão e olhe para as suas estratégias e aí já traga isso depois para o seu mais próximo, né? Para o seu mês, para a sua semana. Olha o tempo que tem daqui para frente e que falta para bater as metas, quanto falta e entende o que tem que ser feito a partir de agora, sabe? Organiza o seu tempo, assim, de uma vez por todas, porque senão você daqui a pouco já não vai aguentar mais tanta agenda lotada, tanta demanda e tanta ansiedade, né, que a gente vai ficando quando a gente tem que fazer as coisas e a gente está entregando atrasado, ou a gente não está entregando, ou tem um monte de gente cobrando. É uma sensação muito ruim. Eu não gosto e eu desejo que você organize o seu tempo para você não se sentir assim, ansioso, nervoso. E mais, se você sente que está no momento de pedir ajuda, você gestor que está aqui ouvindo esse episódio até agora, na nossa plataforma de educação e aqui com tudo que a gente tem, né, a MX é uma escola de educação no agronegócio, focada principalmente na área comercial, então a gente pode capacitar você e o seu time para fazer isso, para fazer com que vocês tenham tempo e um tempo mais organizado. A equipe treinada e o gestor treinado também, gente, todo mundo ali sabendo o que tem que fazer, o resultado chega mais rápido, a qualidade de vida é outra das pessoas e eu imagino que isso seja importante para você, então me manda uma mensagem aqui agora, não deixa para depois. Tem um link aqui no descritivo desse episódio, vamos conversar sobre isso, tenho certeza que a gente pode te ajudar e eu espero de fato que você esteja com a gente daqui a pouco tempo para a gente evoluir juntos daqui para frente. Eu desejo que você tenha muito sucesso nessa organização e gestão do seu tempo e eu te vejo por aí, fora da porteira.